O Fluminense tem dois grandes objetivos ainda nesta temporada 2025. Pode conquistar um grande título, que seria a Copa do Brasil, e se isso acontecer, bom, o segundo objetivo também seria alcançado, que é voltar a disputar a Copa Libertadores em 2026. Como infelizmente a gente não tem como garantir nada e não tem como prever o que vai acontecer lá em dezembro, na semifinal contra o Vasco e depois, consequentemente, numa possível final, o assunto até dezembro é Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tem que fazer de tudo para garantir essa classificação dentro do Brasileirão. E na próxima quinta-feira começa uma sequência muito importante, talvez até decisiva, para alcançar essa tão sonhada vaga na Libertadores no ano que vem. São 4 partidas, dos próximos 5 jogos, o Fluminense terá 4 no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí eu sei que alguns vão... Eu sei que eu vou ler alguns comentários aqui, no sentido de, pô, você é inocente, né, Léo? Ou você tá querendo iludir quem? Tá querendo enganar quem? Você acredita mesmo nesse time? E eu vou trazer aqui alguns motivos para mostrar para vocês porque eu acredito e também porque qual a opção melhor se não acreditar. Vem comigo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aí no canal, como sempre contando com o apoio de vocês. Não só consumindo, assistindo os vídeos, que obviamente é o mais importante, mas também interagindo. E essa interação faz com que o YouTube veja valor no nosso conteúdo e dessa forma indique para outros torcedores, outros tricolores. Eu vou começar direto já ao ponto central aqui deste vídeo, que é também um pouco de... é uma consequência de uma reflexão de ontem, quando a gente trouxe aquela informação ali de que o Fluminense, de que apenas 5 mil ingressos foram vendidos até ontem, né? Para a partida contra o Juventude. Eu acho que esse número vai melhorar bastante, mas certamente não teremos um grande público no Maracanã. E aí eu nem vou entrar no mérito de encontrar os motivos que possam explicar uma procura tão baixa. Aqui a intenção é trazer um debate diferente. A gente está diante de um trabalho de um novo treinador que está só começando. São 4 jogos. Não parece, com essa loucura que é o futebol, jogo atrás de jogo, não parece que tem tanto pouco tempo assim, mas tem. E essa mudança, inclusive, é um dos grandes motivos para eu acreditar nessa classificação, nesse G6 ou nesse G4, talvez G7, não sei, vai depender do que vai acontecer. Mas essa mudança me faz acreditar, não pela simples mudança, saiu o Renato e entrou o Zubeldia, porque ainda não sabemos o que veremos de fato com o Zubeldia no comando. Mas é que essa mudança no comando técnico, ela trouxe um frescor, ela trouxe uma mudança anímica, uma transformação anímica desse grupo, internamente falando, no dia a dia, que é visível e impactante para todo mundo. Não é segredo para ninguém, eu cansei de falar isso aqui, outros veículos, o Sport TV recentemente falou, acho que foi o André Rizek que falou, que os jogadores estavam aliviados, felizes com a saída do Renato Gaúcho. Isso vocês escutaram dizer aqui no dia seguinte a saída do Renato. E só prova como todas as informações que eu trouxe e publiquei, desde o pós-Copa do Mundo, lá no Beira-Rio contra o Internacional, só mostra como tudo aquilo estava certo e, na verdade, ia até um pouco além. Estava todo mundo muito saturado do Renato. Não só os jogadores, o clube inteiro, assim, praticamente, né? Quem lidava ali diretamente com o futebol. Então essa mudança, ela acontece num momento ruim, ruim no sentido de, bom, talvez tivesse acontecido um pouco antes, o Fluminense também estaria na semifinal da Sul-Americana. Mas não há como controlar. Por outro lado, ela acontece ainda com uma semifinal a ser disputada e com uma reta final importante de campeonato pela frente, que dá para não só recuperar, na verdade recuperar não, porque o Renato deixa o Fluminense numa boa classificação dentro do Campeonato Brasileiro, mas a partir dali tentar construir algo mais regular, sólido, para chegar a esse objetivo. E essa mudança interna de
sabe, de voltar a ter prazer de treinar, de jogar, com cobranças fortes também. E aí eu já reforço isso. O dia a dia tem sido de treinos, agora com data FIFA, então, treinos puxados, treinos intensos, muitas questões táticas que estão sendo apresentadas agora, que antes não era possível mais. E aí é um trabalho da comissão técnica do Zubeldía em tentar fazer com que os jogadores possam absorver o maior número de informações possível dentro desse pequeno intervalo. E eles estão recebendo muitas informações e tem sido assim bastante intensa ou intenso esse dia a dia com o Zubeldía. E os jogadores de futebol, claro, se gostam principalmente de treinar de fato, estão satisfeitos. Aquilo que antes era motivo de, sabe, de insegurança, porque os jogadores chegavam para o jogo e muitas vezes não tinha ali uma direção exata sobre o que fazer, agora eles sabem o que o treinador quer. Se vão executar bem ou mal, aí é outra história. Mas tem ali uma linha a ser seguida dentro do trabalho, tem uma ideia, ideias, na verdade, que são colocadas e à medida que o grupo vai entendendo, as coisas vão acontecendo. Então essa alteração no comando, ela anima porque o que eu tenho escutado são relatos bem positivos. Os jogadores estão acreditando no trabalho do Zubeldía, estão comprando a ideia. E estão muito focados em alcançar os objetivos que o time tem nesta temporada. E principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Ser mais regular. Uma outra situação é que o campeonato está completamente aberto, gente. Ah, mas esse elenco do Fluminense, esse time do Fluminense... Galera, beleza, mas quais são os outros grandes times do campeonato? Os 3 melhores estão disputando o título. O resto... Ah, mas o Bahia que foi eliminado pelo Fluminense. O Bahia que é um time... Aliás, caiu de todas as competições, só está no Campeonato Brasileiro. É um bom time, tem bons jogadores, mas também oscila. Perde muitos pontos. O São Paulo oscila pra caramba. O Botafogo é um time ainda sem identidade na temporada. Ganha alguns jogos quando você acha que vai ganhar, perde quando você acha que vai perder, ganha. E tem o Mirassol que é um time, né, consistente, já mostrou valor. É um time que surpreende a todo mundo no campeonato. Mas, assim, a gente viu, tá longe de ser imbatível. O Fluminense poderia ter tido um resultado melhor lá em Mirassol. Eu acho que isso é um fato. Então o campeonato ele tá ali. Ele está acessível. Tudo é possível ainda dentro do campeonato. E agora é o momento que talvez esse trabalho pode engrenar e é justamente numa reta final, onde as coisas mudam. Mudam por quê? Muitos times perdem força, outros ganham força. Ano passado o Corinthians estava na zona do rebaixamento, terminando na Libertadores. Então eu olho para isso e falo, pô, por que não acreditar? Qual o discurso que eu vou trazer aqui para vocês? Acho que não, é uma merda o time, não acredito nesse treinador, esse elenco é fraco, tem poucas opções, cheio de reservas ruins. É uma parada que não faz sentido, sabe? Porque se ganha 2 ou 3 jogos, aí tá todo mundo festejando e tá tudo bem, tudo maravilhoso, e todo mundo é bom, aí você perde, todo mundo é ruim. E não é um ano irregular, teve uma Copa do Mundo incrível, mas que já teve uma queda na Sul-Americana, mas que veja bem, o Fluminense durante boa parte do ano teve 3 competições simultâneas e ainda assim conseguiu se manter no Campeonato Brasileiro na parte ali de cima, olhando mais para cima do que para baixo. E isso é um mérito. O Campeonato Brasileiro do Fluminense não é ruim. Ele poderia ser melhor? Poderia, mas poucos times conseguiram ir tão à frente em 3 competições simultâneas. Já caiu em uma, agora a outra só no final do ano. E beleza, agora só tem o Campeonato Brasileiro. Não tem mais desculpa. Mas, assim, são alguns fatos que eu tenho pra mim, pelo menos, que me fazem realmente acreditar. É possível chegar nesse G6, no G4, não sei, mas pelo menos nesse G6. Pode virar um G7. Pode. O G8 é improvável, porque o Atlético está atrás, mas enfim. Cara, tudo pode acontecer nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E eu sei que o Fluminense tem jogadores que, se conseguirem se doar ao máximo, eles também podem chegar lá. Agora, nessa sequência,
A gente vai ter o Juventude, que é um time que está lá embaixo, e é outra coisa que o Fluminense precisa de uma vez por todas parar de entregar pontos para times que estão na parte de baixo da tabela. Esse é um grande problema, eu sei. É um clássico contra o Vasco depois, difícil, imprevisível, mas é um jogo no Maracanã, depois é Internacional, e essa sequência para mim ela vai decidir o rumo que o Fluminense vai tomar no campeonato. Essa sequência vai definir para mim se o Fluminense realmente vai brigar por essas posições acima ou se não. A nossa realidade vai ficar sendo nessa meiota ali, esperando por um milagre, esperando mais pela incompetência dos outros do que propriamente pela competência do Fluminense. Acho que esse vai ser um momento, para mim, um momento muito decisivo. Essa sequência de jogos no Maracanã. E eu entendo o torcedor que está com o pé atrás. Porque esse time do Fluminense é especialista em quebrar a expectativa. É especialista em jogar para baixo. É incrível como parece sempre ter a capacidade de, quando o torcedor embala, começa a criar confiança, começa a acreditar, eles vêm porrada. Foi assim em vários momentos do ano, vários jogos. É uma temporada recheada de... Tem momentos especiais, sim, mas tem jogos ali extremamente irritantes. Como foi agora essa sequência Sport tomando empate daquele jeito, Mirassol perdendo daquele jeito. Vem da Copa do Mundo, uma campanha fantástica, inacessível, toma 4 porradas seguidas uma atrás da outra. Então, assim, tem uma série de bons momentos, mas outros que mexeram, abalaram a confiança do torcedor que ainda não recuperou. E fruto disso, reflexo disso, a gente também está vendo na arquibancada, na procura pelos ingressos. Mas não tem outra opção para mim a não ser agarrar a cada esperança que a gente tiver, acreditar que aqueles jogadores já mostraram, já fizeram bons jogos, já fizeram grandes jogos, e talvez agora numa reta final eles possam engrenar, engatar uma sequência positiva e talvez fazendo esse trabalho do Zubeldia evoluir. Tomara que seja algo, tomara que não seja só esperança da minha parte. Não é uma ilusão, não estou vendendo ilusão, acho que estou vendendo algo bem real diante daquilo que a gente tem no momento. Aí, é claro, cada um vai se comportar da maneira como achar melhor. E tá tudo bem também. Mas quando tiver chance, quando tiver possibilidade, jogando bem, jogando mal, com alguns resultados irritantes, com outras vitórias impactantes, eu vou acreditar enquanto a gente puder chegar. Porque, afinal de contas, a gente só vai pensar em semifinal de Copa do Brasil lá em dezembro, quando tudo já estiver resolvido no Campeonato Brasileiro. Antes de trazer uma informação importante aqui, outra coisa muito importante é lembrar para vocês que lá na Foot Fanatics tem a nova camisa do Outubro Rosa 2025, lançamento, todos os tamanhos disponíveis na Foot Fanatics e utilizando o cupom Jornada 10 você paga mais barato, 10% de desconto. Pode pagar no Pix, mais 10% de desconto. Então vá lá e aproveite, é o melhor preço, é o da Foot Fanatics, como normalmente acontece. Você pode personalizar, é mais barato personalizar na Foot Fanatics também. Então vai lá, aproveite essa e outras promoções, como essa camisa roxa do Fábio Juvenil por R$ 89,90. Já passou o Dia das Crianças, beleza. Mas ainda dá tempo, às vezes você não tem, esqueci, não pude comprar, ainda você pode ainda presentear. Essa camisa juvenil até com 14 anos, R$ 89,90, gente. Podendo ter aí 10% de desconto utilizando o Jornada 10, mais 10% pagando no Pix. Isso é muito barato. Isso é para você pegar e doar. Tem um garotinho ali, tricolor, que eu sei que é tricolor, que treina, que joga na rua, mas não tem condições de comprar uma camisa. Comprar essa camisa e vou dar para um garoto desse aí, uma camisa linda dessa como a do Fábio, e às vezes você ganha. Às vezes ganha uma alma aí pro Fluminense. Ali, aquela criança brincando, nunca teve uma camisa de time. Sei lá, só tô falando que motivação não falta para aproveitar esses preços lá na Foot Fanatics, tá? Então vai lá, corre, porque inclusive vai ter lançamento nesta quarta-feira do novo uniforme número 3 do Fluminense para a temporada 2025. Vem aí. Inclusive a estreia já vai ser na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, estreia do novo uniforme do Fluminense contra o Juventude. Eu tô curioso para ver esse uniforme grená que vai ser lançado. Muito curioso, acho que vai ficar bonito. E claro que você vai encontrar na Foot Fanatics, tá? O lançamento deve ser nesta quarta-feira. Quinta-feira o Fluminense já estreia o novo terceiro uniforme. O link tá aqui na descrição do vídeo, no comentário. Só você clicar aqui e aproveitar essas e muitas outras promoções por lá. Tamo junto, valeu. Ao longo do dia voltamos com muito mais informações.